Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. E hoje o nosso tema é: qual dentre vós que, se um filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Aqui conosco hoje o pastor Douglas. Pai do Senhor Douglas. Pai do Senhor a todos, uma alegria estarmos juntos. Pediu Douglas para ler o texto que inspirou, que dá origem a esse tema de hoje. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 11. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Eu acho que é um ponto interessante de falar, é que quando nós lemos esse texto, ele parece tão distante de nós, e assim, parece uma coisa tão assim absurda. Quem é um pai que vai dar para um filho uma serpente? Quem é o pai que vai entregar para um filho um escorpião que tem veneno? Isso parece uma coisa tão assim distante. Não, jamais se fará isso. Mas esse texto não está muito longe da gente. Porque muitas vezes, quando você dá para o seu filho um celular, você pode estar entregando para ele, na mão dele, uma serpente. Porque aqui também tem veneno. Muitas vezes você dá um celular para o seu filho fora da hora, fora da época, no tempo errado, do jeito errado, sem limite, sem equilíbrio, ele ainda não tem um preparo emocional, psicológico. Você pode estar dando sim. Ah, mas está dando para brincar, está dando para se divertir, está dando, mas você vai colocar uma criança para brincar com a serpente? Né? Você vai colocar uma criança para brincar com o escorpião? Não é verdade, Douglas? Eu acho que também nós podíamos falar nesse início, o texto traz essa ideia que ninguém faria isso de propósito. Ah, é verdade. Né? Muito bom. Assim, um pai nunca vai querer trazer um malefício para o filho conscientemente. Eu vou prejudicar o meu filho, eu vou fazer mal a ele. É verdade. Acho que esse início aqui dessa conversa tem muito disso, essa conscientização de que, ainda que nós não tenhamos as más intenções de prejudicá-lo, nós podemos fazê-lo pela falta de entendimento, de conhecimento, de informação. E como deixa o texto nessa responsabilidade do pai, porque, vamos pensar no exemplo bíblico mesmo, a criança não tem essa capacidade de discernimento, e ela não tem um conhecimento prévio que uma serpente, por exemplo, é perigosa. Ela pegar uma serpente não é um animal que assuste, né, que vai chegar a rugir. Então, tá um escorpiãozinho ali, a criança, na inocência dela, ela vai querer brincar e vai acabar morrendo, na verdade. Então, cabe ao pai ter essa consciência, ter essa maturidade. Então, no programa de hoje, nós queríamos falar com as famílias, com os pais, sobre esse tema, mas como um alerta, como um tema de a gente olhar com mais calma. Por exemplo, é de conhecimento, né, esse é um fato, né, Douglas, que o celular ele produz radiação, algum tipo de radiação. Aqueles que defendem, que vendem, não, reconhecem que produz, mas que nem tanto assim. E há algumas pesquisas, há muitas pesquisas em andamento mostrando que essa radiação realmente prejudica as crianças. Então, um exemplo. Vamos falar aqui um pouco de gestantes. O crânio da criança está em formação. Então, ele é muito mais fino do que o nosso. Então, se a mãe está o tempo todo com o celular perto dela, a mãe gestante, ligado, o cérebro da criança tem uma capacidade muito menor de se defender, porque o crânio está em formação e o osso ainda é muito fino. Então, você imagina, essa radiação pode estar atingindo o cérebro em formação. Então, qual o tamanho do prejuízo que isso pode gerar? Não se sabe, há muitas pesquisas.
há uma linha científica muito preocupada com isso. E mais, Douglas, veja que ponto interessante, importante, né? Não sei se é interessante. Hum. Porque a gestante, né, tem a questão da água, porque a água é um ótimo condutor de radiação e de som, por exemplo. O som se propaga muito mais rápido na água do que no ar. Interessante. Então, como a mãe tem essa questão da água, isso ainda potencializa. Por isso que tem que haver muito cuidado. Aí, como você disse, lógico que a mãe não faz isso por maldade, né? Mas você pode estar prejudicando a saúde do seu filho, a mente dele. Até estudos já, e isso ainda são coisas que estão ainda sendo pesquisadas, porque aumentou muito o número de autismo. Aumentou muito o número de síndromes no mundo. E é uma coisa que está todo mundo assim, mas por que tanto? Por que tanto? Nós não estamos dizendo, e eu vou repetir, nós não estamos dizendo que o celular é a causa de todos os casos de autismo e todo, não estou falando isso. Mas eu acabei de dizer um fato em relação ao crânio que é fino, que tá água, que produz. Então, essa é uma preocupação que faz sentido. Esses estudos, né, pastor Marcelo, eles se aprofundam muito nesse período da gestação, porque a criança, ela absorve todos os estímulos que a mãe recebe. Então, um susto, uma vida conturbada, uma vida calma, né, uma vida É verdade. de comportamentos saudáveis. Então, a criança acaba absorvendo tudo em tempo real ali. É verdade. E esse contato, eu fico imaginando, né, uma mãe com o telefone, assistindo um vídeo barulhento, um exemplo, né, de músicas estimulantes, um filme agitado. A criança vai absorver tudo isso, né? Então, e tão próximo, né? Porque a gente mexe no telefone com ele aqui nessa posição, tão perto da barriga. Então, é preocupante, e quando você falou muito bem, nós não estamos afirmando nada ou cravando, né, assim, uma fala, mas são elementos que são curiosos, que estão se somando a essa vida moderna, né? Exatamente. Quer ver outra informação muito interessante? É aí já sobre uma mãe que está amamentando. Porque existe, e aí isso é uma questão também que é fato, a conexão, é uma palavra muito usada hoje, né? Que é a conexão entre a mãe e o filho. E essa fase da amamentação é muito importante nessa conexão de mãe com o filho. Então, é aquela cena que toda mãe, né, que é comum, né, na amamentação, amamenta ali com a criança, e que é aquela conexão no olhar. Está o tempo todo olhando, e isso são horas, porque são madrugadas adentro, são horas e horas ali, e a criança. Esse momento é sempre um lugar que a mãe sempre procura um lugar mais tranquilo, mais calmo. E a criança, nessa fase, tem trilhões, né, de neurônios. E você pode ver que a criança, nessa época, nessa fase, ela aprende tudo, ela observa tudo. E onde é que está a comunicação muito dessa criança com a mãe? É no olhar, porque lógico que ela não fala ainda. Então ela tem uma capacidade, uma inteligência de ler a leitura da mãe, os olhos da mãe. Minha mãe brinca muito, você é fofinho. Tem muita mãe que cria até uma linguagem própria, cria uma voz própria. Fica ali, a criança sorri e brinca. Mas ela consegue ver pelo olhar da mãe se a mãe está triste, se a mãe está alegre. Teve acho que uma cena prática do dia a dia, alguém sorri para a criança, ela olha para a mãe, para ver se pode devolver um sorriso. Que ela se comunica no olhar com a mãe. Ela cai, olha para a mãe. Se ela vê o olhar da mãe em pânico, ela começa a chorar. Às vezes nem doeu. Mas como ela viu o olhar da mãe, a mãe demonstra que algo sério. É a referência dela. É a referência. Então, o que está acontecendo hoje? Como é que muitas mães estão amamentando os seus filhos? Aqui com a criança aqui e com o telefone aqui o tempo todo. Então a criança não acha mais o olhar da mãe, porque o olhar da mãe está aqui. Aí cai a chupeta, ela põe de volta e volta aqui. Aí põe na madeira e volta aqui. Então a pesquisa seríssima de que essa criança fica sem conexão. A mente dela, o cérebro dela, as emoções dela, porque ela busca uma conexão e a mãe está olhando para o outro lado. E ela fica perdida sem conexão. E você vê, e aí não estamos fazendo uma afirmação científica, não estamos. A questão do autismo é conexão.
Qual o grande desafio qual a grande questão do autismo? Ele não consegue ter conexão com, com a realidade, né? Com o mundo exterior, com pessoas. É como se fosse uma ponte que não foi construída. Tanto que há uma pesquisa, Douglas, que interessante, que estão estudando já de crianças que nasceram perfeitas, que não havia nenhum sintoma, e que depois começaram, nessa época da amamentação depois, aparecer características de algum tipo de síndrome, de autismo, ou seja, o que se está pesquisando é o que causou isso depois. E às vezes essa conexão pode estar ligado a isso. Porque como ela não conseguiu se conectar a nada, porque está todo mundo no Sozinha, aparelho, né? ela não acha essa conexão com a mãe, ela não cria conexão, a ponte não é construída e pode vir aí um prejuízo, né? Acho que tudo que nós comentamos aqui no início também nos faz pensar no nosso comportamento, né? Antes dos filhos, os pais, a nossa responsabilidade, dos adultos, né? Nós somos os maduros, nós que temos a experiência de vida antes dos filhos. Então, o que nos parece é que os pais, todos nós precisamos nos vigiar primeiro, porque as crianças vão aprender aquilo que nós fazemos. É o exemplo, né? Eu gosto muito daquele texto do Senhor Jesus. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o filho vai replicar o comportamento dos pais. Então, assim, pode até ser um pouco injusto nós cobrarmos algo deles que nós não praticamos, né? Se nós temos um uso exagerado de um aparelho, né? E como o pastor colocou aqui, essa busca da criança pelo diálogo, pela referência. Aqui foi a criancinha sendo amamentada, mas isso vai se desenvolver na infância. A criancinha vai chamar o pai para contar alguma coisa, para brincar, e ele está mexendo no telefone. Né? Então, assim, esse equilíbrio, né, pastor Marcelo, que é importante buscar também. Esse exemplo que você deu, acho que no dia a dia acontece mais ou menos assim, né? O filho quer falar com o pai, aí vai depender muito do temperamento do pai. Porque às vezes ele quer falar com o pai e vê que o pai está no telefone, ele não fala. Porque ele não quer atrapalhar o pai, ele não quer interromper o pai, porque se o pai é um pai mais rígido, um pai que não gosta, não vou falar com meu pai que ele está ocupado, está no telefone, ele não vai gostar. Mas vamos supor que ele consiga falar, papai, quero falar contigo, ou a menininha, ou a mãe também, né, pode ser, né? E aí, nós precisamos ver o seguinte, você sim, filha, pode falar, e continua. Quer dizer, você não parou para ele. Ele não é atenção. Aí você faz o que com o seu filho? Ele vai querer falar com pressa, correndo, porque ele vê que você está dividido entre ele e o celular. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Ele está disputando com o telefone. Não é saudável. E às vezes você para ouvir. No que você está ouvindo, fala assim, plim, chegou a mensagem. Aí às vezes você nem percebe que você não voltou mais. A gente nem percebe. É sério. Porque isso, veja bem, entrou um elemento novo no mundo, que é o smartphone, o celular, como chame. E nós estamos diante de um grande desafio, de nos adaptar a isso, porque tem muita coisa boa aqui, isso aqui é um mapa na mão da gente. Isso aqui tem muita coisa boa, mas também tem veneno. Então, a gente tem que orar para que quando o filho chamar, chamou, isso aqui tem que ser desligado. Amém. Desligado no sentido, você tem que parar e voltar. É 100% para ele. Isso é saudável, isso é bom, né? Isso faz bem. A gente está aqui falando, né, Douglas, da gestante. Eu já vou voltar nesse assunto dos pais, que você falou que eu acho que é o ponto mais importante agora. Porque a gente falou do problema, essa questão disso. Olha, que vão algumas coisas boas de fazer para as mães gestantes. Ler a Bíblia em voz alta. Muito bom. Entendeu? Orar para o seu filho em voz alta, por ele. Conversar com ele. Louvor em casa. Louvor. A mãe que gosta de cantar, obviamente, ela cantar louvor é melhor ainda. Canta louvores, mas se não, põe louvores dentro de casa. Porque a criança também vai observar isso. Agora, dentro do que o Douglas falou, que acho que é um ponto fundamental. O Douglas colocou no ponto aqui. Os filhos são reflexos dos pais.
essa questão aqui já chegou na nossa geração, né? Tem aquela geração nossa, que é a geração, que nós pensamos aqui, de transição. Nós nascemos e crescemos no mundo analógico e migramos para o mundo digital, e nossos filhos já São os cresceram. nativos digitais. Né? Eles não conhecem o mundo, outro mundo, eles nasceram no mundo digital. Mas a nossa geração, e a geração até também já antes das nossas, isso aqui já entrou. Já entrou. E aí um fato aqui agora. Pessoas que conseguiam estudar por horas para um concurso, para fazer uma petição inicial, para fazer um trabalho na universidade, no mestrado, doutorado, no seu trabalho, estudavam horas. Hoje, vão ler um livro, não conseguem ler 10 páginas. A capacidade das pessoas de leitura caiu muito, a capacidade de horas de estudo caiu muito, e está ligado isso aqui. Porque é muita mensagem rápida, muita mensagem fragmentada, tudo muito rápido. Um vídeo aqui, um corte ali, você pegou a informação que precisava, já continua para outro. E aí a mente fica tão agitada e tão viciada ou dependente de estímulos que o que a página não faz de um livro. E também vai chegar na palavra daqui a pouco. É o que eles chamam de... É um foco fragmentado, são focos fragmentados, de muito pouco tempo. E isso vai chegar na parte espiritual, porque a pessoa às vezes 3 e 5 não consegue ler. E não só a questão dessa ansiedade, essa inquietação, mas até o próprio aprendizado, porque quem consegue aprender absorvendo só pequenos fragmentos de alguma coisa, né? Isso é muito da nossa geração, desses dias que a gente vive. Você vai estudar um conteúdo, você assiste um vídeo de 10 minutos, acha que sabe tudo. E quando nós falamos da palavra, da mesma forma, eu vou ouvir ali um podcast, eu vou ouvir um comentário de 5, 10 minutos, e vou entender que agora eu compreendo tudo sobre aquele assunto. Então tem um prejuízo cognitivo, um prejuízo de aprendizado, uma ansiedade que é a inimiga dessa concentração. Que coisa maravilhosa a palavra fala assim, né? Porque eu medito na tua palavra. Ou seja, esse tempo de qualidade, de meditar, de se aprofundar, ele vai sendo encurtado por esses estímulos, né? Esse tempo, aquelas expressões que a gente tem ouvido muito, né? Tempo de tela, uso excessivo, uso problemático, essas colocações que falam desse período que nós estamos vivendo com essa tecnologia. Exatamente. Isso vai chegar no espiritual. Por exemplo, você vai orar. A sua mente está tão agitada, você não consegue orar 5 minutos. Não consegue, porque vai se tornando um padrão. Um padrão. A mesma coisa da palavra. Olha, se nós não tomarmos cuidado, está entrando nas nossas reuniões na igreja. Você está numa reunião e está num tema, aí você passou por um tema que talvez não crie tanto interesse para todos ou para alguns, a senhora tem 3, 4 irmãos... Perdeu, né, atenção. Olhando o telefone, respondendo e te ouvindo ao mesmo tempo. Daqui a pouco ele volta, quer dizer, isso entra dentro da reunião. Dentro da reunião. Você sai, aí às vezes ele teve uma frase dita pelo Espírito Santo que era para você. E você perdeu a frase. Você perdeu a frase. De estar numa reunião... E foi tratado um assunto muito bom, inclusive, aí estava acabando, aí uma pessoa falou assim, olha, inclusive, podia falar isso. Era tudo do que tinha sido dito na reunião. Aí quem estava dirigindo falou assim, olha, nós falamos isso aqui bastante hoje. Eu acho que estava no celular na hora que eu falei. Então. Mas é isso, está entrando nas reuniões, não tem que ver, lógico, aí tem que ver o presbitério, cada pastor, de que uma forma de a gente... cuidar bem disso. Acho que um ponto que a gente podia falar daqui a pouco é sobre limite. E essas 3 fases que você falou, mas só antes de abrir essas... Você falou 3 pontos que eu acho que vale a pena explicar. Né? É o uso de tela. Tem um primeiro que você falou, o segundo excessivo e o segundo quando um problemático. Né? Problemático. Vale a pena entrar sobre isso. Outra coisa que tem nas pesquisas, que eu acho interessante falar, Douglas, é porque isso aqui é feito de tal forma, tem tão uma inteligência nisso, que ele produz aqui um certo tipo de luzes,
de sons, tem toda uma técnica que mantém o cérebro em alerta. Eles conseguiram uma pesquisa, e a prova disso é que, isso já hoje é conhecimento comum, é muito repetido em todos os lugares, inclusive, de que né, os cientistas envolvidos nessas descobertas não dão isso lá para os seus Não filhos. usam. Isso é difundido no mundo inteiro hoje. Né? Todo mundo sabe essas informações. Por quê? O que acontece? Quando essas luzes, esses sons que te colocam a mente da criança, a mente do adolescente, a mente do jovem e do adulto Do adulto também, também. em estado de alerta. Então a sua mente ficou... Porque você vê que isso é fato, porque é capaz de uma pessoa passar horas e horas sem comer e não percebe que está com fome, até sem beber água. Já houve casos até de uma criança ter que ser levada em casos graves para o hospital. Porque a mente entra em estado de alerta, os órgãos também entram e não tem alerta nenhum, perigo nenhum, não está tendo perigo nenhum. Mas o corpo entra em um estado de alerta que gera estresse durante horas, às vezes durante dias, e isso vai deixando a criança num estado de estresse mental imenso. Olha que coisa grave, e sem ter. Então, por isso que tem que ter o cuidado, o uso da tela. Você podia falar um pouco sobre isso, Douglas? O uso de tela é uma expressão até assim, genérica, porque nós não estamos aqui trazendo nenhum radicalismo, né, pastor Marcelo? Porque o uso de tela é o seguinte: o uso de tela é o tempo que você precisa usar. Hoje nós temos pessoas que trabalham o dia inteiro na tela. Até mesmo para estudar. Você vai estudar, a inteligência artificial te ajuda a estudar, você consegue passar boas horas de qualidade diante de uma tela. O detalhe é o que está se fazendo diante da tela, o objetivo do uso. Então, esse é um ponto. Um outro desdobramento desse contato com telas, seja no telefone, tablet, computador, enfim, é o uso que começa a ser um pouco excessivo, ou seja, a pessoa estudou, a pessoa usou para trabalhar, mas ela se estendeu um pouco mais, aí cabe os pais observarem. Ele está passando um pouco mais de tempo do que o combinado, né? Ele está ficando até um pouquinho mais tarde, tá entrando na madrugada usando. E um outro desdobramento, que eu acho que esse é um alerta mais importante, que já é aquele uso problemático, que já podemos dizer assim, ele já está flertando com o vício. Isso né? é importante. Aquela criança, ou até mesmo aquele adulto, ele não consegue ficar sem o telefone. Pessoas hoje têm crise de ansiedade só de imaginar que não vão ter mais o telefone. É verdade. Né? Então esse uso problemático seria assim, uma coisa mais crônica, né? Podemos dizer assim, desse relacionamento nosso com essa tecnologia que precisa ser observado, né? De não se deixar dominar. Essa é muito boa. Você falou assim, o corpo, parece que o telefone, né, ele foi projetado para sequestrar toda a nossa atenção. E aí compromete o sono, compromete tudo. Tudo. Lógico que a solução passa pelos pais conseguirem colocar limites. Talvez alguns de nós que estamos aqui agora participando desse conteúdo, não, a situação já esteja um pouco avançada. Quem já vai ter filhos vai ser melhor. Quem já tem, dá tempo ainda. Mas é conversar, orar, buscar o Senhor, pedir graça, ter autoridade no Espírito, usar a autoridade de Pai e pôr limites. Amém. Para que possa usar o que é necessário, mas não a fase do problemático, do excessivo. Porque eu vejo aqui no texto, né, Douglas, que nós lemos, que foi como base, pode um filho pedir pão? Pode um filho pedir peixe? Pode um filho pedir um ovo? Tudo é comida. Tudo Alimento. É alimento, ou seja, então fala de uma fome. Muito bom. Né? Os filhos, eles têm uma fome em várias áreas, uma fome espiritual, do que a alma tem sede, a alma tem essa ansiedade, isso é da alma do homem. A alma também tem por conhecimento, pro lado intelectual, tem também como ser humano de conquistas. Essa fome faz parte. Agora, o que nós vamos dar para os nossos filhos para saciar essa fome? Nós temos pão para dar.
Amém. Nós temos o pão da vida, nós temos o Senhor, nós temos a bênção do Senhor, não é verdade, Douglas? Tem, e é tudo isso que sustenta. E o lado oposto, né, pastor É Marcelo? isso aí. Por exemplo, o filho pede um pão, vai dar uma pedra. A pedra parece pão, mas ela não vai alimentar a alma. Né? A internet, as redes sociais, tem muita coisa interessante, mas não vai sustentar a alma. Né? A alma continua com fome. Vai dar uma serpente? É. A serpente que nós vemos na Bíblia, ela é tipo do engano, né? Então, ou seja, quanto engano tem hoje por aí, Bom, né? Uma astúcia, né? Uma coisa que vem sorrateira e vem para enganar. Aí tem o escorpião, que é puro veneno, que machuca, que fere. Então nós não podemos, quando o pastor fala de limites, né? Controlar os limites é preservar os filhos do engano, dos venenos, das feridas que podem ser encontradas aqui, né? Numa má influência, num ataque de cyberbullying, né? Um colega fala mal do outro e que gera toda uma consequência é verdade. no emocional da criança. Então acho que é isso, né, Douglas? O tema Amém. foi exposto, é um alerta, e vamos estar orando porque eu entendo que esse tema traz uma verdade. Amém. Nós estamos diante de um mundo de mentiras. Essa é uma verdade a verdade que eu estou dizendo assim, essa preocupação, esse alerta, esses fatos, é uma verdade que o mundo não quer ouvir e que há uma indústria, que há um interesse que não quer que seja falado, mas conhecereis a verdade e ela vos libertará. Douglas, na paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, Senhor. paz do Senhor a todos. Assim encerramos. Nossos filhos têm fome e nós temos o pão da vida. Nós temos o peixe. O peixe é aquele que foi tirado do mar e vai servir alimento. Um dia o Senhor nos tirou do mundo, Ele nos fez novas criaturas. Nós temos o ovo que fala do novo nascimento. O Senhor nos fez ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos muito a dar para os nossos filhos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua família. A paz do Senhor.